Bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto que quase não é comentado, eu nunca vi comentar, porque assim, quando falamos dos cantores antigos, né, da velha guarda e tal, geralmente tem duas referências quando se fala de cantores de voz muito poderosa, muito potente. Duas referências que são mais citadas, né, nos materiais e tal, é o Vicente Celestino de um lado e Francisco Alves do outro. Mas será que os dois eram os donos das vozes mais potentes aqui no Brasil? Será que não teve outro cantor com a voz igual ou mais forte do que a deles? E é isso que vamos analisar agora. Eu vou falar de um cantor que eu já falei dele aqui, da fase mecânica. Então a gente vai ouvir aqui trechos, né, de gravações mecânicas do Francisco Alves, do Vicente Celestino e desse cantor. Vamos começar pelo Vicente Celestino, na gravação mecânica também. Gravação mecânica, assim, do começo dos anos 20 para baixo, porque se eu pegar aqui gravações de, por exemplo, 1924, 25, 26, embora ainda era mecânica, mas já tem uma evolução ali. Você pode escutar o Vicente Celestino de 22, 23 para baixo, é uma coisa, 24 para cima, mesmo mecânico ainda, até 27 foi mecânico, já existe uma evolução ali, a voz dele já está mais clara. Então vamos escutar aqui, analisar coisa justa. Escutar gravações de 22, 23 para baixo. No máximo 1924. Então vamos começar aqui do Vicente Celestino. Essa gravação de 1918. Vamos para Francisco Alves. Essa foi a primeira música que gravou, 1919, né? Mais ou menos no mesmo ano. A música não importa aqui, gente. Estou falando aqui das questões vocais. Não importa a música, essas coisas não importam. Quase não dá para entender o que ele falava, né? Então mostra que tinha uma certa dificuldade no processo mecânico. E tanto o Francisco Alves quanto o Vicente Celestino já perceberam que a voz parece o baiano da Casa Edson, tem uma semelhança com a voz do baiano, tanto a voz de um quanto a de outro. Então fica uma coisa quase homogênea, tanto um quanto o outro. Agora vou mostrar o cantor que eu falei que era da fase mecânica, o maior cantor da fase mecânica, né? Mário Pinheiro. Como é diferente. Dicção. Olha a clareza da voz. Não estou falando só de dicção, estou falando do tamanho da voz, a clareza da voz, até o vibrato dele dá para escutar com clareza. E essa gravação é de 1910 para baixo, ela é mais antiga do que o do Francisco Alves e do Vicente Celestino. Percebe? Aí a voz dele destaca. Entre essas duas vozes, não vamos negar, gente. Essa voz destaca. Agora eu vou mostrar uma do Francisco Alves de 24. E vamos escutar. Cantando mais. Parece o baiano cantando. O samba é complicado. Ele tá no tom de barítono, viu? Ao contrário do que muita gente pensa, tá na gravação mecânica, ele tava cantando como tenor. Ele não tava, ele tava no tom do barítono, um barítono mais agudo. No geral ele canta como baixo, né? Ele mais velho. Aqui ele tá um pouco acima do que ele era habituado, né? Agora vamos ouvir outra coisa do Vicente Celestino. Sofrer em vão, eterna vida, tenor. Vicente Celestino.
Mas mesmo assim, a voz continua pequena em relação à do Mário Pinheiro. Vamos ouvir outra com o Mário, só para vocês perceberem como a voz do Mário, na gravação mecânica, igual eles estão, olha. Não há diferença. Maravilhoso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dá pra entender. A lua é bela e pimosa, ergue silêncio garbosa. Ela não tinha voz demais, viu? Enquanto os outros tinham que quase gritar para gravar, ele conseguia gravar baixando o tom, cantando um tom de baixo, né, que era o tom dele. Se a voz dele não fosse tão forte... Não, olha o grave. Então, como eu tô falando, enquanto os outros tinham que praticamente gritar para gravar, ele não se preocupava em cantar em tons acima do dele. Ele cantava no tom dele e fazia, e se dava o privilégio de fazer esses graves. Olha isso. Era... Cara, então assim, era muita voz, cara. Pode ouvir gravação mecânica de todos os cantores que eu escutei, seja o Vicente Celestino, seja o Francisco Alves ou qualquer outro que tenha gravado na mecânica, nenhum deles tinha uma voz tão clara na gravação mecânica, tão bem projetada, tão viva, porque a gravação mecânica era praticamente impossível ter voz viva, né? Porque a tecnologia praticamente não permitia. E ele conseguia. Essas gravações aqui é de 1910 para baixo. Enquanto a do Vicente Celestino era de 1918, do Francisco Alves 24, 19, gravações um pouco mais novas, né? Então isso faz eu chegar numa conclusão que o Mário Pinheiro, apesar do Vicente Celestino ser conhecido como o cantor da voz mais potente, né, assim, porque era o cantor que foi conhecido por estourar os microfones, né? Até o Silvio Caldas disse, o Vicente Celestino arrebentava os microfones, né? O Paraguaçu, inclusive o cantor Paraguaçu mencionou muito da voz do Vicente Celestino também, e o Paraguaçu mencionou o Mário Pinheiro. Ele disse que foi o maior cantor de modinhas e foi o maior baixo lírico da América do Sul, Mário Pinheiro. E eu nem sabia dessa história antigamente, eu já sabia que ele tinha ido lá para a Itália, né? Eu já sabia que ele foi o primeiro cantor, a gente falando assim, desde quando surgiu o disco, ele foi o primeiro cantor que despertou interesse internacional, gravou lá nos Estados Unidos, ficou gravando lá músicas em português para mandar para cá, mas foi convidado para gravar lá. Foi para a Scala de Milão, cantou no teatro da Scala de Milão, entendeu? Não sei se ele gravou na Itália, essa informação, quem sabe um dia quem sabe um dia apareça uma informação. Então assim, a voz dele era demais, demais, demais. Como ele não gravou no Processo Elétrico, vocês podem ver, o Francisco Alves, quando começou a gravar no Processo Elétrico, ele foi mais feliz. Foi onde ele pôde mostrar mais a beleza da voz. Vocês viram a grande diferença do Francisco Alves na mecânica e do Francisco Alves na elétrica. Uma grande diferença. O Vicente Celestino também, entendeu? Se bem que no final da fase mecânica, o processo mecânico, como eu já falei, teve uma melhora. Antes de começar a elétrica, o processo mecânico teve uma melhora. Então, você ouviu o Francisco Alves 27, ele e o Vicente Celestino, 26, 27, já percebe uma coisa melhor. Mas mesmo assim, não é esse vozeirão todo aqui do Mário Pinheiro. Não é esse vozeirão. Então, desses cantores que gravaram, que foram famosos, porque ele foi o cantor mais famoso das 2 primeiras décadas do século, né? Foi ele. Isso me faz acreditar que o Mário Pinheiro, ele tinha uma voz mais forte e mais projetável. A voz projetava mais do que a do próprio Vicente Celestino e do que do Francisco Alves. Era um cantor, era uma preciosidade que muita gente não conhece, a gente não costuma ouvir. Eu escuto. Eu tenho uma pasta aqui cheia de música dele. Cheia de músicas dele. Eu sei cantar as músicas dele, sei cantar várias. Não todas, porque ele gravou muitas, gravou mais de 400 músicas. Foi o cantor
o primeiro cantor assim do começo do século que mais gravou disco. Nossa, se você tivesse chegado à idade do Francisco Alves e do Vicente e gravando, isso seria uma coisa maravilhosa, entendeu? E assim, quando eu menciono cantores de vozes potentes, eu sempre menciono ele. Assim, eu queria ver ele e o Vicente Celestino cantando junto, porque o Vicente Celestino, ele tinha uma voz tão forte também que o Vicente Celestino também foi convidado a fazer carreira fora. Eles queriam transformar ele no tenor mais dramático do mundo. Então o Vicente Celestino tinha uma voz muito forte. Mas é aquela questão. E o fato dele ser baixo, ter a voz mais forte do que... Por isso que eu digo, gente, voz de tenor, não é porque é tenor que ele é superior ao barítono e ao baixo. Ele é superior em agudos, mas não quer dizer que tem a voz mais forte do que a do baixo. O Mário Pereira é baixo e pode ser que ele tenha a voz mais forte que a do Vicente Celestino e a do Francisco Alves. Então era isso que eu queria deixar aqui, uma curiosidade, uma coisa muito interessante. Nasci para te amar, sorte fena, foi meu fardo te adorar, foi minha sina, como eu sofri quanta dor, atroz sentida na ferida deste amor. Sorte ferina, foi meu fardo te adorar, foi minha sina, como eu sofri quanta dor, a dor sentida na ferida dolorida deste amor.